terceira parte, então, que vamos estudar sobre a propriedade industrial e iniciamos fazendo uma breve colocação sobre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que se responsabiliza pela concessão e privilégios e garantia aos inventores e criadores no âmbito nacional. É importante vocês observarem que nós estudamos em outras aulas sobre a junta comercial. A junta comercial faria os registros do empresário, das sociedades empresárias, e ela atuava no âmbito do Estado membro, né, da unidade de federação. Aqui não, aqui nós estamos falando de um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou seja, aqui já estamos falando de um instituto cuja proteção que lhe é conferida aos detentores dos direitos industriais tem uma abrangência nacional, ok? Então, o INPE, basicamente, ele vai executar as normas da propriedade industrial, como o processamento e exame dos pedidos de patente ou de registro. Porém, eu devo ressaltar que não apenas são estas as funções do INPE. O INPE também atua em outras áreas, tal como a da fiscalização, né? Aquele que abusa dos direitos que detém sobre patentes. Ele também realiza uma forma de composição, muitas vezes indicando qual é a remuneração adequada para determinadas licenças de uso de patentes, ou seja, para definir os royalties. É o INPE também que recebe para registro os contratos de licença de uso daqueles que concedem a terceiros a licença do uso da sua patente. Portanto, o INPE não atua restritamente nas questões formais de registro e de patente, mas sim ela atua de uma forma mais abrangente no que diz respeito à propriedade industrial. A patente, ela vai ser a tutela que cabe às invenções e aos modelos de utilidade. Nós já estudamos as invenções como as criações novas, as criações que tenham uma industriabilidade e sejam resultados do engenho humano. E os modelos de utilidades como aqueles aperfeiçoamentos funcionais de fabricação de tais invenções. Como o próprio slide apresenta para vocês, a patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção, um modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores, ou outras pessoas físicas ou jurídicas, detentoras de direitos sobre a criação. A finalidade da patente... A finalidade da patente, portanto, é garantir a exclusividade da exploração da propriedade industrial. A ideia, quando se busca essa tutela, é ou de conservar a exclusividade de uso, ou a de permitir que, através de licenças, o seu titular possa explorar economicamente a sua invenção ou seu modelo de utilidade, através da remuneração que terceiro fica responsável, fica obrigado a lhe pagar, que nós chamamos de royalties. Vejamos que no artigo 6º da Lei 9.279 de 96, ao autor de invenção, modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta lei. Tá? Então, também a gente percebe aqui que a partir do momento que essa patente é concedida, a gente tem aí uma propriedade também sendo caracterizada, sendo concretizada. E é uma propriedade no sentido de bem material, um bem que tem um valor econômico. Lembrando que a patente, se realizada por um empresário, ela será parte do seu estabelecimento empresarial como um bem incorpóreo, ok? É interessante observarmos também a questão da legitimidade. Quem é que pode obter a patente? Obviamente que o seu criador, o seu autor, mas também, como podemos ver ali no parágrafo 2º, nós temos ainda a possibilidade de ser requerida pelos herdeiros ou sucessores, bem como por cessionários, aquele a quem ele possa ter cedido tal direito, ou seus herdeiros.
Essa cessão, esses direitos, eles tanto podem decorrer da lei, como podem também decorrer de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, para determinar a sua titularidade. Nós vamos ver a seguir que existe expressa previsão quando se trata de criações realizadas no âmbito laboral, né, no âmbito do trabalho. Isso vai atribuir quem tem a titularidade de tal patente. Mas então, a princípio, nós vemos aqui a legitimidade do criador, dos seus herdeiros, os sucessores e dos cessionários, certo? Ainda acrescenta-se que no parágrafo 3º, que quando se trata de invenção, modelo de utilidade realizado por mais de uma pessoa, qualquer uma delas pode fazer o pedido, não há necessidade de haver ali um ato realizado por todos. Qualquer um deles pode realizá-lo e, claro, identificar quem são os seus coautores. Lá no artigo 7º vai falar sobre a possibilidade de termos aí 2 ou mais autores realizando o pedido de patente pela mesma invenção ou invenções semelhantes ou modelos de utilidade. Bom, neste caso, como que se soluciona? De acordo com o artigo 7º, quem tem preferência quando existem 2 ou mais requerendo a patente é daquele que pediu primeiro. E veja, pessoal, independente de quem criou primeiro, certo? O que importa neste caso é a época do depósito, a época do requerimento da patente, para ter o direito de preferência sobre tal. No parágrafo único, acompanhe. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. O que isso vai significar? O que isso significa? Perdão. Significa que se houver desistência de um que precedeu, obviamente que o imediatamente posterior passa a ser analisado. O simples protocolo do pedido de patente assegura liminarmente o direito do requerente até que o processo de registro seja julgado. Então, assim, pelo artigo 7º, a gente consegue perceber que o que prevalece quando nós temos 2 pedidos de patente de invenção e modelo de utilidade, e é a mesma invenção e é o mesmo modelo de utilidade, o que vai se considerar? Quem precedeu no pedido de registro, no pedido de patente, na data do depósito, tá certo? Lembrem, depósito aqui significa o protocolo do pedido, tá certo? Aqui eu não estou falando de depósito como depósito de dinheiro, não estou falando nada disso. Depósito é o nome que se dá ao ato de protocolo, ao ato de requerimento da patente ou do registro, tá certo? Então, aqui no artigo 7º ele está nesse contexto, data do depósito. Portanto, não vai prevalecer a prova de quem criou primeiro, quem chegou naquele resultado por primeiro, nada disso. O que vai prevalecer é quem fez o pedido primeiro, tá certo? A formalidade aqui é o que vai prevalecer, ok? Outra questão importante é que se tiver mais de um pedido de mesma patente de invenção de utilidade e houver desistência de quem precedeu, passa automaticamente a ser analisado o pedido do que vem na sequência, tá certo? É o que diz o parágrafo único do artigo 7º. Portanto, o simples protocolo do pedido de patente, ele assegura liminarmente o direito do requerente. A partir daquele momento, já está contando-se o prazo de vigência da patente, ainda que data de depósito não coincida com concessão de patente. Isso acontecerá em momentos diferentes, que é mais ou menos o que a gente vai ver na sequência. Vejam lá no slide 57, ainda menciono para vocês sobre o artigo 42, que fala sobre, aliás, ele é o fundamento legal para que aquele que detém a patente de invenção e modelo de utilidade, ele possa
ajuizar contra quem está indevidamente utilizando a sua invenção, o seu modelo de utilidade. O que seria um uso indevido? Está utilizando sem estar autorizado, sem ter realizado uma licença de uso, que é o instrumento utilizado para essa autorização, sem estar remunerando devidamente quem é o detentor da patente. Tá certo? Então, o artigo 42 ele vai ser a fundamentação para que isso possa realmente ser cobrado. Basta a gente fazer a leitura. Vamos lá? Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. 1. Produto, objeto de patente. 2. Processo, produto obtido diretamente de processo patenteado. Né? Ou seja, pessoas que realmente têm a direito de fazer isso, elas tiveram todo um processamento, todo um reconhecimento. Então não se pode achar justo que outros, sem ter todos esses atos, essas autorizações, assim o façam, tá? Sem a devida contraprestação. Eu gostaria que vocês agora prestassem bastante atenção no que diz respeito aos prazos, a vigência da patente. Então nós vamos ter prazos diferentes para a patente de invenção e para a patente de modelo de utilidade, certo? Observe no slide 58 que os prazos são para invenção 20 anos e para o modelo de utilidade 15 anos. Mas, gente, vamos prestar bem atenção nessa parte que é importante. Olha só, existem 2 momentos distintos no que diz respeito à contagem desses prazos. Nós temos a data do depósito, que é a data do pedido de patente. O momento em que o detentor ele fez o pedido perante o INPE. E existe um outro momento chamado de data ou momento da concessão da patente. O que está se concedendo nesse momento? Está se concedendo a carta patente, tá certo? Por que isso não vai ser no mesmo momento? Porque o pedido, ou seja, a data do depósito, ele vai iniciar todo o processamento de análise se realmente aquela pessoa tem todas as condições, se realmente aquela invenção, modelo de utilidade tem todos os requisitos para poder realmente ser concedido a carta patente, certo? Então esse momento em que ela realmente será concedida é outro e ela pode demorar anos para sair, certo? Fato é que a proteção de uso dessa patente já iniciou com a data do depósito. Tudo bem até aí? Pessoal, seguinte, a invenção é 10 anos, modelo de utilidade é 15 anos, porém a lei garante o seguinte, que a partir da concessão da patente para a invenção, eu tenha que ter mais 10 anos. A partir da concessão da patente para o modelo de utilidade, eu preciso ter mais 7 anos. O que significa isso? Que muito embora eu já esteja contando o prazo desde a data do depósito, eu tenho que ter assegurado que da sua concessão eu tenha mais 10. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma concessão de carta patente de invenção, eu vou considerar que a partir da concessão eu tenha que ter assegurado mais 10 e mesmo que passe dos 20 anos da data do depósito, eu vou considerar na contagem desses 2 prazos o que terminar depois, tá certo? E gente, depois de transcorrido esses prazos de 20 anos da data do depósito, assegurados 10 anos da carta de concessão para a invenção, ou de 15 anos do depósito, assegurados 7 anos a partir da concessão para modelo de utilidade,
Depois disso, cai em domínio público. Não existe mais necessidade deles autorizarem o uso daquela invenção, modelo de utilidade, tá bom? Vamos para alguns exemplos que talvez isso acabe ficando mais claro. Acompanhem ali no slide 59, quando eu coloco para vocês um exemplo de patente de invenção, certo? Acompanhe ali quando diz o seguinte: pensem num depósito, ou seja, num pedido tendo ocorrido em 1 de fevereiro de 2019. Viram ali? Ok. Vamos supor que a concessão da carta patente, neste caso, aconteceu em 1 de fevereiro de 2030. Bom, se eu estiver considerando 20 anos a partir da data do depósito, essa patente ia ter terminado quando? Dia 1º de fevereiro de 2039, concordam? Mas, se eu estou falando de uma concessão de patente que só aconteceu em 1º de fevereiro de 2030, eu tenho que assegurar mais 10 anos para esse detentor. Então, não vai mais ser 1º de fevereiro de 2039. Essa patente, ela vai acabar em 1º de fevereiro de 2040, 10 anos depois da concessão. Então, quando a gente está em dúvida, poxa, mas e qual deles eu tenho que considerar? Considere o que terminar depois. Considere o que der mais tempo de vigência para essa patente. Tá certo? Isso, pessoal, no final das contas, só vai ter alguma repercussão quando a gente fala de concessão tardia. Só vai ter repercussão quando, no caso da invenção, demorar mais de 10 anos para sair. Porque se houver, veja lá no slide 60, se houver a carta patente, ou seja, a concessão da patente, dentro dos 10 anos depois do depósito, vai durar os 20, vai prevalecer os 20 anos do depósito, tá certo? Então, assim, veja ali no slide 60, que eu mencionei para vocês assim. Vamos supor de novo que houve um pedido em 1º de fevereiro de 2019 e que a carta patente não demorou tanto assim. Em 2025 ela tinha sido concedida. Bom, se eu for considerar 20 anos da data do depósito, vai terminar em 1º de fevereiro de 2039. Ele, nessa data de 1º de fevereiro de 2039, ele teve assegurado 10 anos a partir da concessão da patente? Sim. Então, é essa data que vai prevalecer. Aqui nada mudou, tá certo? Por quê? Porque não foi uma concessão tardia da carta patente, tá certo? Então, só que vocês percebam que lá no artigo 40, que fala, que dispõe sobre esses prazos, o que a lei quis? Quis proteger o detentor da patente dele não ser prejudicado demasiadamente pela demora da concessão da carta patente, certo? Assegurando-lhe um prazo mínimo de tempo pós a devida concessão, ainda que isso supere o prazo de vigência prevista no caput do artigo 40, que eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. Vamos lá. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data do depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPE estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Então vejam lá, pessoal, prazo de vigência 20 anos para a invenção, 15 anos para o modelo de utilidade, assegurando 10 anos da carta da patente para a invenção, 7 anos da carta patente para o modelo de utilidade, o que terminar depois, certo? Salvo se esta demora foi causada por um processo judicial ou por motivos de força maior.
conforme diz o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279 de 96. Certo? Essa questão do prazo, na verdade, ela é simples, mas ela traz uma certa confusão no seu texto. Por isso que eu tento explicar para vocês da forma mais detalhada possível, porque o prazo de vigência é uma questão bastante importante para os detentores da patente. Bom, e quais seriam os requisitos? Temos lá os requisitos da patente no slide 62. Por favor, acompanhem. Seria novidade, ou seja, não pode estar compreendido no estado da técnica, tal qual nós estudamos lá no início da patente da invenção e modelo de utilidade, tá? Para relembrar, estar compreendido no estado da técnica é ser novo. E o conceito disso está no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.279 de 96. Também tem que ter aplicação industrial, certo? Tem que ser útil, ter mercado, ser possível de reproduzir, igual a patente e o modelo de utilidade, como eu já falei para vocês. Tem que ser fruto da atividade inventiva, ou seja, não pode ser constatação mera descoberta, e tem que ser lícito. Talvez isso seja o ponto que acrescenta nos requisitos propriamente dito da invenção e do modelo de utilidade. Quando a gente fala em patente, praticamente a gente está falando dos mesmos requisitos dos direitos que ele tutela, né? Os mesmos requisitos que a gente viu lá na invenção são os mesmos requisitos da patente aqui. Mas aqui eu acrescento mais um, que é a licitude, certo? Eu vou considerar patenteável o que for destinação lícita. O que for ilícito não se patenteia, tá bom? Vamos continuar agora no slide 63, que fala das licenças. Bom, então, vamos partir da ideia de que quem detém a patente, ou ele vai lhe reter o direito de exclusivamente usar a sua invenção, ou ele vai autorizar que outro utilize, tá certo? Pois bem, como que ele autoriza a terceiros o uso de sua invenção, modelo de utilidade? Através de um contrato de licença de uso. É ali que se estabelecerá, por exemplo, a sua remuneração, seus royalties. Às vezes até o tempo, né, que isso pode durar, uma série de outras condições. Aliás, essas condições elas podem contar com o auxílio do próprio INPE, inclusive na hora de estabelecer o valor, tá certo? A licença de uso, portanto, a gente está falando de um contrato voluntário, de um contrato que é feito entre as partes, tranquilo, certo? Que só vai ter efeito em relação aos terceiros a partir do momento que eles fizerem o registro lá no INPE. Agora, pode aquele que detém a patente receber uma sanção do INPE, aplicando-lhe a licença compulsória. O que seria a licença compulsória? É uma forma de você penalizar eventuais abusos de quem detém a patente de invenção, modelo de utilidade. Deixa eu falar um pouquinho mais da licença de uso. Ali no slide 64 eu coloquei para vocês que é o caso da licença voluntária, prevista no artigo 61 nos seguintes termos: o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Então a gente está falando aqui no artigo 61 que tanto aquele que já teve a concessão da carta patente, como aquele que já tem a proteção desde o dia do depósito, porque ele aqui está constando como depositante, ele já pode fazer esse contrato de licença, certo? Inclusive para explorar economicamente. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Ele pode, inclusive, agir como um procurador. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPE para que produza efeito em relação a terceiros. Então, vocês percebam que o INPE aqui age também nessas condições. Ele registra esses contratos para que terceiros possam ter conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data da sua publicação. E por fim temos o parágrafo 2º, que para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará ser averbado no INPE. Ou seja, entre as partes não precisa ser averbado no INPE, mas para que tenha efeitos perante terceiros, sim. Tá certo? Pois bem, agora eu quero falar da licença
compulsória. Gente, aqui no slide 65, a licença compulsória, ela está bastante simplificada, justamente porque eu queria, porque ela traz uma série de informações na sua legislação, tá certo? Então eu vou falar para vocês assim sucintamente o que se refere. Aqui a gente está falando de uma penalidade imposta pelo INPE ao detentor da patente. Por quê? Porque ele está abusando daquele direito. Nós temos a previsão legal de que aquele que abusa economicamente, inclusive não colocando à disposição no mercado em quantidades suficientes para, para o público que necessita daquela invenção, ou então coloca em valores muito altos, certo? Ou dispõe no mercado em apenas parte daquilo que lhe foi concedido, ele pode sofrer esse tipo de sanção. Lá no artigo 68 da lei, diz o seguinte: o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Ou seja, essa licença compulsória ela pode ser determinada tanto administrativamente pelo INPE como judicialmente, tá certo? E aí, seja igualmente licença compulsória, que diz ali no parágrafo 1º, é esses casos que eu quero que vocês percebam. Primeiro, a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação, ou seja, não deu licença a ninguém, mas também não está fabricando, ou fabricação incompleta do produto, não deu licença a ninguém e também não está oferecendo de forma completa, ou ainda a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, tá certo? Então aqui a gente está falando de casos em que não tem justificativa. Se tem uma justificativa, não estou produzindo porque eu não tenho viabilidade econômica para isso, aí tudo bem, mas nem isso tem, não pode. E 2, a comercialização que não satisfizer as necessidades de mercado. Aqui a ideia é não explorar isso de uma forma abusiva. Então muitas vezes se torna raro um determinado produto propositadamente para elevar o preço. Isso pode ser punido dessa forma. Então a licença compulsória não quer dizer que eles não vão receber os royalties. A licença compulsória ela vai vir como sanção. Tá, espontaneamente você não concedeu a ninguém esse uso. Então nós estamos aqui para lhe impor que outra pessoa também explorará para satisfazer as necessidades do mercado. Tá certo? Nós temos mais sobre a questão das licenças compulsórias. Só deixa eu colocar aqui para vocês nos mesmos termos do resumo. Então, a licença compulsória, ali pelo slide 65, eu manifesto para vocês da seguinte forma: que é uma sanção aplicada para o titular da patente que não está explorando injustificadamente a invenção da utilidade. Ou que explora, mas não atende às necessidades do mercado. Ou que comete abusividade no exercício do direito. Ainda, quando uma nova patente com substancial progresso técnico depender desta e não houver acordo com o titular da primeira patente concedida. E, por fim, quando houver emergência nacional e interesse público. Nossa, quanta coisa, né? Então, vamos por partes. Então, nós acabamos de ver lá no artigo 68, parágrafo 1º, as questões sobre o não fornecimento, ou não colocação, a não oferta dentro das necessidades de mercado e o abuso econômico. Aí na outra questão que eu menciono para vocês, quando outra invenção depende da concessão da patente, aqui é para evitar que não haja um progresso tecnológico. Eu quero que vocês me acompanhem lá no artigo 69, que diz o seguinte: a licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular 1. Justificar o desuso por razões legítimas, comprovar a realização de séries efetivos preparativos para a exploração, justificar a falta de fabricação. Mas,
Lá no artigo 70, a licença compulsória será ainda concedida quando cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses. 1. Ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente em relação a outra. 2. O objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior. Ou seja, precisa daquela invenção para realmente proporcionar o progresso. E 3. O titular não realizar acordo com o titular da patente dependente da exploração da patente anterior. Ok? Ainda sobre a licença compulsória, nós temos também a hipótese do artigo 71, como mencionado ali no resumo para vocês, que são os casos de emergência nacional e de interesse público. O artigo 71 diz o seguinte: nos casos de emergência nacional e interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a esta necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva para exploração da patente sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Certo? Então, esses casos, inclusive sem provocação judicial, isso aqui pode ser imposto ao titular que não espontaneamente conceder a licença de uso. Só duas coisas que vocês têm que se atentar quando a gente fala de licença compulsória. Primeiro, isso não retira o direito de receber os royalties. Segundo, quem tem a concessão da licença compulsória, ou seja, quem vai ter o direito de produzir aquela invenção, modelo de utilidade, não tem exclusividade, pode ser concedida a mais de uma pessoa, tá certo? Então, isso são coisas importantes, essa parte última que eu falei não está ali no slide, mas é interessante que vocês conheçam, tal qual as outras questões sobre a licença compulsória. Tá certo? Vamos então agora para o próximo tópico, o próximo slide. Vamos lá. Bom, aqui eu coloco para vocês sobre a extinção da patente, tá? Quando é que ela vai acabar? Primeiro caso é o prazo de vigência, né? Havendo prazo de vigência aí de 20 anos para invenção, 15 anos para o modelo de utilidade, assegurados os 10 para a invenção da concessão da patente e 7 anos da concessão para o modelo de utilidade, expirou e, portanto, caiu em domínio público. Esse é o mais comum. Mas também pode acontecer por renúncia do titular, aquele abrir mão simplesmente dessa patente. Quando houver caducidade, a caducidade, gente, nesse caso vai acontecer se depois da licença compulsória passar 2 anos e aquele para quem foi cedido também não realizou a produção da invenção. Neste caso, extingue a patente. Falta de pagamento da taxa do INPE, que fica obrigado o seu titular, e a falta de representante legal no Brasil, certo? Aliás, isso seja na patente, seja no registro, falta de representante legal no Brasil, ou seja, quando se deve reportar a alguém sobre aquela patente ou sobre aquele registro e não tem a quem aqui no país, isso faz extinguir a proteção que foi requerida, tá certo? Bom, mas isso também, nós temos aí a previsão do artigo 78, que basta a leitura desses dispositivos para vocês acompanhar os casos de extinção. Mas eu não posso deixar de falar para vocês ainda, no que pertine à patente, sobre a titularidade da patente entre empregado e empregador. Esta questão aqui é bastante discutida, inclusive nos âmbitos dos tribunais, a gente tem várias discussões acerca para dizer quem é que tem a legitimidade sobre as invenções e os modelos de utilidades criados dentro do contrato de trabalho. Pois bem, como que ficou mais ou menos definido isso na legislação? Vai ser titular da patente o empregador quando? Quando o contrato de trabalho tem como objeto a criação da invenção criada. Ou seja, o empregado foi contratado para realizar aquela invenção, ou a natureza do contrato diz respeito a criações e pesquisas, tá certo? Então, eu contratei aquela pessoa para trabalhar em cima daquela pesquisa, para trabalhar em cima da produção de um determinado bem, e ele conseguiu. Então, é do empregador, tá certo? Mas, será do empregado? Quando? Não precisava nem ter escrito isso, gente, é uma questão bem óbvia.
Quando a invenção é desvinculada do contrato de trabalho, obviamente, né? E para esta criação não se utiliza os meios de produção do empregador. Então, o empregado, independente de qualquer meio fornecido pelo empregador, e ele mesmo criou e não fazia parte da sua atividade, não era da natureza da sua função, isso é só dele, certo? Óbvio, né, gente? Não tá nem fazendo parte do contrato e nem foi usado instrumentos do empregador. Mas se fala em titularidade comum, quando o invento foi criado pelo empregado utilizando-se dos meios de produção do empregador. Ou seja, quando foi uma iniciativa do empregado, mas para ele chegar àquele resultado, ele se utilizou dos meios proporcionados pelo empregador. Se utilizou das suas máquinas, da sua matéria-prima, da sua criação. Então, de alguma forma, houve uma participação do empregador, ainda que ele não tivesse ciência disso. Neste caso, é dos dois, tá certo? A titularidade compartilhada. E isso, pessoal, vocês vão encontrar ali a partir do artigo 88 até o artigo 91 da Lei 9.279 de 96. Uma atenção especial para o artigo 88, tá certo? Por favor, tem ali no slide e peço que vocês não deixem de fazer a leitura com relação a essa patente. E por fim, agora nós falaremos do registro. Lá no slide 71, eu inicio falando para vocês que o registro é a proteção jurídica para privatizar o uso da marca ou do desenho, tá? Então, qual é a ideia de quem impede o registro da marca e do desenho industrial? O uso exclusivo. Ah, mas só pode o uso exclusivo? Não. Aí vai caber a iniciativa do detentor do registro da marca ou do desenho industrial, se ele quiser permitir que outro utilize a sua marca. Lembre-se, o que a gente está trabalhando aqui de patente e de registro são bens incorpóreos. Então, isso pode ser negociado da forma como convir ao detentor, tá certo? Então, vamos lá. O titular, contudo, tem o direito de efetuar a cessão do desenho industrial e de celebrar o contrato de licença de exploração, que é justamente o que eu falei para você, e eu estou aqui lendo o slide 72, que eu mencionei para vocês. E os prazos se diferenciam. Veja só, gente. Qual é o prazo de vigência de um registro? 10 anos. Mas da marca e o desenho industrial tem prazos diferentes e com data de início de contagem diferente também. Prestem atenção ali, ainda no slide 72, quando digo para vocês que a marca tem 10 anos do registro. A sua vigência não vai começar da data do depósito. A vigência do registro da marca vai começar quando ela efetivamente conseguiu o registro. Então, veja só. Digamos que uma pessoa tenha pedido o registro hoje, dia 15 de abril de 2020. Ela já tem a proteção sobre sua marca? Portanto, é diferente da patente. A patente, lembra que desde o dia que ela pediu já tem proteção? Agora, o registro de marca, não. Quando você tem um registro de marca sendo requerido, você vai ter a data do depósito, mas vai ser apreciado todo o seu pedido, verificado se os requisitos estão ok, se não existe coincidência ou colide com qualquer outra marca que já esteja nas mesmas classes, nem com as marcas de alto renome, toda aquela análise que eu já mencionei para vocês sobre marca, e só depois de tudo sendo analisado é que se vai conceder o registro. Então, os 10 anos e a proteção efetiva de registro de marca só começa na sua concessão, depois que foi concedido o registro, tá certo? Então, marca, qual a vigência do registro da marca? 10 anos, mas sua autorização, ou melhor, do seu registro, não da data do depósito. Já o desenho industrial é diferente. O desenho industrial, os 10 anos, começa da data do depósito, tá certo? Do dia que foi pedido, ainda que vá ser concedido tempos depois a concessão do registro.
tá certo? Então vamos lá, lendo o slide 72. Prazos: a marca 10 anos do registro, prorrogáveis por mais 10 anos. Quantas vezes? Quantas vezes fizeram o pedido de prorrogação? Posso falar que o registro da marca, já que ela pode ser renovada indefinidas vezes, pode se eternizar? Pode falar isso. Enquanto houver o pedido de prorrogação, tá valendo o seu registro de marca. Ah, mas eu deixei de fazer o pedido de prorrogação no final dos 10 anos. Perdeu o registro da marca e extinguiu o registro, tá certo? Em relação ao desenho, é 10 anos do depósito, só que são prorrogáveis somente por 3 vezes. E cada um das prorrogações tem 5 anos. Então, no máximo, nós teremos aí uma vigência de registro de desenho industrial por 25 anos, no máximo. Nós teremos, no caso do desenho industrial, a possibilidade de 3 prorrogações de 5 anos cada, certo? Só que cada uma das prorrogações precisa ser requerida, elas não acontecem automaticamente. Não fez o pedido de prorrogação, vai durar 10 anos simplesmente, depois cai em domínio público. Vai pedir prorrogação, pode pedir por 3 vezes. Cada uma desses pedidos vai durar 5 anos cada um. Acabou a vigência do terceiro pedido de prorrogação, domínio público, tá certo? Não tem mais o registro e aí a sua extinção, ok? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que o registro da marca é de 10 anos, contados da concessão do registro, prorrogáveis por tantas vezes quanto forem necessárias, indefinidamente, certo? Em relação ao registro do desenho, também de 10 anos, só que da data do depósito, não da concessão, da data do depósito. Prorrogável, sim, só que por mais 3 vezes e cada vez só 5 anos, tá certo? E aí depois extingue o seu registro, tudo bem? Percebam aqui que nós conseguimos verificar uma grande diferença entre a patente e o registro. Gente, patente não é prorrogável. A gente não consegue prorrogar por mais 20, por mais um tempo, certo? O máximo que pode acontecer é assegurar um tempo pós concessão de patente, tá certo? Agora, o registro é prorrogável, tá? Se fosse para a gente apontar qual a diferença de patente com registro, uma das diferenças é justamente essa. Patente, improrrogável. Registro, prorrogável. Tudo bem? Bom, lá no slide 73, vocês têm a previsão do artigo 108, que fala do registro do desenho industrial, nos seguintes termos: o registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por mais 3, períodos sucessivos de 5 anos cada. E no artigo 133 nós temos: o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos, certo? Portanto, indefinidamente. Esse pedido de prorrogação tem que ser feito antes dele acabar, tá? Mas lá no parágrafo 2º do artigo 133 é dado uma chance, vamos dizer assim. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento da retribuição adicional. Então, ele pode ainda fazer mais um pedido de prorrogação até 6 meses depois que expirou o prazo de vigência do registro, tá certo? Quais são os requisitos do registro? Originalidade, que seriam os mesmos da marca e do desenho. A novidade, a licitude e moralidade. O que não é lícito, o que não é moral, o que não convém, não está de acordo com os bons costumes, não vai ser registrado. E tem que ser veraz. Veraz por quê? Porque tem que fazer referência àquilo que realmente se está propondo. Então, eu faço referência a uma marca de um produto, fazendo com que isso, de alguma forma, induza em erro alguém, induz em erro o consumidor, certo?
isso não vai ser registrado. Então, é um dos motivos pelo qual um registro pode ser negado e a marca nem prosperar, tá certo? Eu coloquei aqui num quadro comparativo para vocês, lá no slide 75, como que se extingue o registro da marca e do desenho industrial, tá? Porque tem diferenças também. Muito embora o registro seja o mesmo tipo de tutela, é interessante perceber que o tratamento, conforme a natureza do desenho industrial, ele se adequou à natureza da marca e do desenho industrial. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Por quê? Porque um tem o interesse de ser referência a um produto, o quanto esse produto ficará no mercado pode ser indefinido. Já o desenho industrial, ele tem a intenção de proteger um formato de um determinado produto que no decorrer do tempo acaba perdendo a sua originalidade e não tem muito mais razão para que se mantenha aquele registro eternamente, tá? Mas vamos lá, nós temos ali as causas de extinção do registro. Para a marca, quando que vai se extinguir o registro? Primeiro, quando expirar o prazo de vigência e não houver pedido de prorrogação, obviamente. B, renúncia total ou parcial. Porque renúncia total, tudo bem, né? Não quero mais saber desse registro. Mas por que parcial? Porque o mesmo titular pode ter registro de marca em várias classes e ele pode renunciar a algumas delas. Certo? Lembra que cada registro de marca ela acontece em classes conforme a natureza da atividade, do produto ou do serviço. C, caducidade, coisa que não vai ter lá no outro tipo de registro, tá? Quando que eu vou considerar a caducidade como motivo para extinção do registro de uma marca? Lá na letra C diz o seguinte: se dentro de 5 anos consecutivos não tiver sido utilizada ou tiver sido interrompida por igual prazo, ou se tiver sido usada com modificação que altere seu caráter distintivo original, tal como constava do certificado de registro, salvo justificativa do desuso por razões legítimas. Ou seja, registrou a marca e não usou. Registrou a marca e usou diferente. Ora, se é para usar diferente, se não é para usar para ser referência de produto ou serviço, para que tê-la, né? Então, nesse sentido, é que se considera extinto por caducidade, quando em 5 anos não tiver sido feito o uso devido, o uso tal qual foi registrado. E também, como eu já tinha dito para você, causa de extinção de registro, falta de representante do Brasil. Então, se o detentor da marca não tiver alguém, não precisa ele morar aqui, mas se ele não tiver nomeado alguém para representá-lo no país, extingue também o registro. Desenho industrial. Quais são as diferenças? Expirou o prazo de vigência e não pediu prorrogação ou já acabaram suas prorrogações. B, renúncia do titular desde que ressalvado o direito de terceiros. Por que direito de terceiros? Porque de alguma forma ou outra, esse titular ele pode já ter licenciado para que outro utilize aquele modelo e essa exclusividade ele foi prometida. Então, não pode, de repente, isso prejudicá-lo, né? Esse terceiro que foi o contratante. Falta de pagamento da taxa do INPI, que é uma taxa quinquenal, que é específica do desenho industrial, e a falta de representante legal se o domicílio do titular for em outro país, tal qual os outros casos de extinção também, tá certo? Nós temos aí como previsão o artigo 142 da Lei 9.279 de 96, o artigo 217, que é essencial para aqueles que não têm o detentor morando no país, tá certo? E o artigo 143, que também vai de encontro com os casos de extinção do registro de marca e desenho industrial. Tá certo, pessoal? Então, assim, a gente encerra aqui a terceira parte da propriedade industrial, só ressalvando para vocês a importância de conhecer da proteção jurídica que se dá e o direito de autoria e exploração que também se concede àqueles que realizam criações, sejam criações industriais no sentido de invenções e utilidades, seja no sentido de símbolos
visualmente perceptíveis, né, para que se identifique produtos ou serviços, ou aqueles que dão um ornamento, um formato aos seus produtos e querem com esse formato e produto se assegurar dos direitos que tem, porque foi ele quem os criou, tá certo? Fico à disposição para vocês para eventuais dúvidas. Também fico à disposição para vocês para demais comentários. Esse tema, ele traz à tona muitas notícias, muitas questões que a gente se depara no dia a dia. Então é legal essa discussão. Eu sei que a gente não está no ambiente ideal para que a gente possa fazer essas conversações, mas qualquer coisa que vocês tragam de novidades a respeito, seja através dos meios de comunicação que estamos tendo ou outras formas, até realmente vídeos que possam ser postados no nosso grupo, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Fico então agora, pelos meios que nós temos, à disposição para perguntas, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.